Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 40. Olha aí, 40 episódios já, hein? E hoje vai ser um episódio meio diferente. Nesse episódio eu quero mostrar pra vocês como é fácil você começar seu próprio podcast. Qualquer um pode ter um podcast, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então eu vou falar aqui algumas vantagens de você entrar nessa mídia, né, de você ter um podcast. É muito fácil pra quem tá ouvindo, né? Ouvir um episódio de um podcast. Porque é diferente do YouTube, que você precisa parar e ficar lá pra assistir. Você perde, sei lá, 5, 10 ou 20 minutos pra assistir algum episódio de algum canal no YouTube. Mas no podcast é diferente, porque você tá escutando, né? Então você pode fazer outras coisas. Sei lá, você pode ir andar de bike, ou correr, ou lavar louça, ou sei lá, fazer alguma outra atividade enquanto tá rolando o episódio do seu podcast preferido, né? Então isso é muito legal, que te dá essa liberdade, né? Vamos dizer assim. Outra vantagem é a flexibilidade, né? Que você tem para fazer um episódio, porque o seu episódio pode ter desde 5 minutos até 3 horas, né? Desde um loop matinal, né? Que é um episódio diário de notícias do mundo da informática, até episódios com 3, 4 horas, que é o caso de alguns episódios de história que tem por aí. Então você pode adaptar para o que você quiser, né? Você pode fazer do seu jeito e com o tempo que você quiser. Outra vantagem do podcast é o preço, né? Porque o podcast ele é gratuito. Tem alguns podcasts que fazem conteúdo exclusivo, né? Tipo o GugaCast, mas ele também tem a versão gratuita dele. Então, tipo, a grande maioria dos podcasts são gratuitos. Então as pessoas estão dispostas a fazer um conteúdo legal, né, bacana, e entregar isso gratuitamente, né? Isso é muito legal. E é legal também que você que é podcaster, você vai estar empenhado em fazer um conteúdo legal e que você pode, sei lá, de repente ser patrocinado por uma marca que você gosta, que você se identifica, que você quer falar sobre, né? Que é podcast sobre, sei lá, sobre quadrinhos, sobre cultura nerd, né? Que, tipo, você é fã daquela marca, né? E depois eles estão lá te patrocinando. Então, isso é bem interessante. Também tem a frequência, né? Que esses episódios são feitos, né? Se você tem um tempo disponível, né? Você pode fazer episódios diários, episódios semanais, episódios mensais, né? De acordo com o que você está disposto a entregar para o público, né? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou dar a dica aqui de como você pode começar seu podcast com apenas 4 passos, né? Então vamos lá, vamos para o primeiro passo, que o primeiro passo eu vou chamar aqui de assunto, né? A primeira coisa que você tem que decidir é o tema, né, do podcast, sobre o que você vai falar. Então pode ser por algo que você se interesse, né, por algo que seja um hobby para você, ou algo que, sei lá, que é a sua profissão, né? Que eu faço isso e eu tenho o know-how para falar sobre esse assunto, eu fico tranquilo e à vontade para falar sobre isso. Você pode escolher esse assunto que você mais se identifique e falar sobre, né? Por exemplo, tem gente que é nerd aí em quadrinhos. Eu gosto muito de quadrinhos, então eu vou fazer episódios voltados ao mundo dos quadrinhos. Eu sou nerd de, sei lá, eu gosto de dinossauros. Vou fazer um podcast voltado para ciência, para falar sobre os dinossauros, sei lá. Ou pode ser também para algo que você queira aprender, né? Como é o Singularidade. Porque tem muito assunto aqui que eu não domino, é claro. Mas aí eu sempre vou convidar alguém que sabe o que tá falando, né? Que seja um profissional da área. E eu acabo aprendendo também, né? Desde montando a pauta e durante a gravação também, né? Porque eu levo minhas dúvidas àquela pessoa na hora de gravar o episódio. Você escolheu esse assunto, aí eu recomendo muito você montar uma pauta sobre o que você vai falar, né? Escolhi o assunto que eu vou falar da Marvel nos cinemas, né? O mundo cinematográfico aí da Marvel. Então eu vou montar uma pauta, o que eu vou entregar para os meus ouvintes. Você pode separar em tópicos, como eu faço aqui no Singularidade, né? Não deixo tudo escrito, tudo perfeitinho, né? Eu deixo mais aberto
as dúvidas que surgirem, para os assuntos, né? Aí a gente vai meio que se guiando por esses tópicos, né? Às vezes a gente até se perde um pouco, né? Mas acontece. Se você for entrevistar alguém, você separa as perguntas antes, pesquisa sobre o assunto, pesquisa sobre o convidado, então isso é bem legal. E depois você vai ver com quem você vai gravar esse episódio, né? Pode ser sozinho, existem podcasts que são de pessoas falando sozinho, igual tá sendo esse episódio, inclusive, né? É meio que um monólogo, né? Mas a maioria é composto por um host, né? Que é a pessoa que vai apresentar esse podcast. E os convidados, né? Ou tem uma equipe fixa, né? Como é o Game Nation, né? Que gravo eu, o João Manuel e o João Ferrareto, né? Que é toda semana somos nós três, mas a gente às vezes traz um convidado, mas por mais que varie isso, tem uma equipe fixa ali, né? São 3 pessoas. Então, eu recomendo. Se você tem vergonha de gravar sozinho e tal, eu recomendo você chamar seus amigos, né? Ou alguém que você tenha muita intimidade, né? Que aí isso vai te ajudar, né? Que o intuito do podcast, eu acho que é ser uma conversa meio que informal, né? Você tá conversando com uma outra pessoa. É tipo uma conversa uma conversa de amigos mesmo. Que faz o ouvinte se sentir mais em casa, né? Vamos dizer assim. Então você escolheu o assunto, montou a pauta, escolheu com quem você vai gravar os episódios aí, né? Uma dica que eu dou aqui é para que você use o Trello para organizar as ideias da pauta aí. Então você monta lá no Trello e vai colocando as ideias de pauta, e conforme você vai querendo usar essas ideias, você edita lá mesmo no Trello. É um bom aplicativo aí para organizar suas ideias, né? Eu que tenho muita dificuldade em organização, ele me ajuda bastante. Que você até pode compartilhar, né? Essas ideias, né? Fazer um brainstorm aí com a galera. Você pode convidar os integrantes, né? E vocês dividem lá esse grupo de ideias, né? Então todo mundo pode acrescentar algo na pauta, dar ideias de pauta, né? Então o Trello é uma boa ferramenta aí para estar organizando isso. Agora vamos para o segundo passo, que é como gravar. Você pode gravar de várias maneiras, né? Você não precisa necessariamente ter um equipamento caro. Vou ter um microfone da Shure de R$3.000, né? Uma placa Focusrite de R$2.000. Seria legal se você tivesse, claro. A qualidade é uma outra coisa, mas nada te impede de começar com um celular que você tem aí no bolso, que geralmente entrega um resultado bem satisfatório, né? Então acredito que hoje em dia qualquer celular já entregue uma qualidade bem legal de áudio para começar um podcast. Tem, sei lá, R$2.000 para investir em microfones e placas, então você pode começar com o que você tem, nada te impede. Bom, uma outra coisa legal na hora de gravar é o ambiente silencioso, né? Um ambiente que não tenha muitas interrupções, que ninguém vai ficar passando toda hora, né? Que não tenha muito barulho externo, até para isso você pode, sei lá, fechar a janela, né? Para evitar que o som da rua entre aí onde você está gravando. Então, um ambiente que você possa ficar sossegado lá e que ninguém vai ficar te atrapalhando enquanto você tá falando. Porque se fica muito ruído, fica ruim pro ouvinte assimilar o conteúdo, né, do que você está falando. Por exemplo, se você está falando, você está comentando sobre o assunto e tem, sei lá, tem pessoas gritando no fundo, ou tem um cachorro latindo, então isso tira o foco um pouco do assunto, né? Então isso não é muito legal. Então, na hora de gravar, o que seria o ideal? O ideal é que cada participante tivesse seu próprio microfone, né? Como acontece aí nos podcasts profissionais, vamos dizer assim. Mas se você está começando, então provavelmente você não tem um microfone para cada pessoa aí. Aqui a gente também não tem, aqui no Singularidade, no Game Nation, que a gente grava semanalmente, a gente não tem esse equipamento. Então o que a gente tem aqui é 2 microfones, e quando a gente grava em 3, a gente grava com um celular. Então se você está começando aí, não tem nenhum microfone, não tem problema. Usa o celular. Cada um pega o seu celular e grava falando pertinho aí do microfone dele. E depois, na hora de editar, você consegue tirar um pouco
do ruído aí, dá uma ajeitada no áudio e fica com uma qualidade bem legal, bem interessante. Tem até algumas soluções de microfones USB, né? Que aí eles são geralmente mais em conta, né? E já entregam uma qualidade legal, né? Então se você tem um dinheirinho aí para investir, quer pegar um microfone, né? Quer sair da qualidade do celular e pegar algo mais legal, tem os microfones USB. Na hora de gravar também, é interessante que se você for gravar presencialmente, né? Fica mais fácil, acredito eu. É bem mais fácil, né? Vocês marcam um lugar, se reúnem e gravam todo mundo lá. Mas a maioria dos podcasts, se eu não me engano, é feito via ligação, né? Pela internet, né? Então pelo Skype, pelo Discord. Pelo Discord é bem fácil. Você pode abrir o Discord no próprio navegador. Você nem precisa baixar o software para usar ele. E sei lá, em 2-3 minutos já tá gravando. Ele te dá os arquivos separados já, em faixas separadas, o áudio. Tem até tutoriais, né, que depois eu posso deixar o link aqui. Que depois que gravou, você finaliza lá a gravação, ele te dá um link e você baixa os arquivos divididos por faixas, né, cada um na sua faixa. Então, na hora de editar, fica bem bacana, né? E tem o Anchor também, que é um site, né, que vocês hospedam o podcast, mas ele também o aplicativo dele, o mobile, para celular, você pode gravar por ele mesmo. Então, consegue editar no próprio aplicativo e consegue também compartilhar. Tudo pelo celular. E mesmo que o seu convidado esteja, né, em outra cidade, em outro país, você consegue. Ele tem que baixar o aplicativo do Anchor e vocês fazem uma chamada e conseguem gravar tudo ali pelo aplicativo, certo? Então é bem fácil, é bem interessante esse aplicativo aí do Anchor. Bom, então depois que você gravou esse seu episódio, né? Deu tudo certo na gravação, né? Espero eu. Você vai precisar editar esse áudio. É uma regra? Não é uma regra. Você pode burlar essa regra, né? Nada te impede. Mas eu recomendo que você tenha o mínimo aí de cuidado, né, com o áudio na hora de publicar. Até para os ouvintes, né, ficar mais fácil de digerir aí o conteúdo que você tá fazendo, né? É mais fácil. Porque muitas vezes fica um ruído, alguma coisinha assim, ou você errou alguma parte, não quer que entre, então você vai precisar dessa edição, né, no áudio antes de postar o seu episódio. Então, tem ótimos softwares gratuitos, né? Que é o caso do Audacity, que ele faz tudo que um software pago faria. Então, vocês têm essa opção. Você não fica preso, né, aos softwares de edição mais caros, né? Que seria o caso do Logic, do Nuendo, do Cubase, do Pro Tools, né, por exemplo. Então, tem várias opções aí e você não precisa ficar preso, não tenho dinheiro para investir, eu não vou fazer. Não, tem o Audacity, que é gratuito e faz tudo que um caro faria, né? Ou você pode usar esse gratuito ou outro que você queira, né? Então, qualquer um que você comece a editar, você vai precisar de um pequeno conhecimento, né, para fazer o básico ali, né? Então eu recomendo que você veja tutoriais no YouTube, né? Tem tutoriais que apresentam lá toda a interface do programa, né? Do software. E que você vê esse tutorial e já tem uma bela noção de como editar, né? De como editar o básico. Então em 1 hora, 2 horas de videoaula aí você já consegue estar editando o seu podcast. Não é um negócio de 7 cabeças, né? Uma outra coisa legal a se atentar é a trilha sonora, né, do seu podcast, né? Aqui no Brasil, a grande maioria, eu acho que eu nunca escutei um que não tivesse uma trilha de fundo, né? Então, enquanto você está falando, tem essa trilha aqui que você está ouvindo. Ela tá durante todo o programa, né? No Brasil, isso é meio que uma regra, né? Não vou dizer que é uma regra, né? Mas é uma convenção, né?
todo mundo usa. Lá nos Estados Unidos, o comum é não ter essa trilha de fundo, né? O que eu acho que deixa um pouco cansativo. Você ficar ouvindo as pessoas falando lá por horas, né, geralmente, e não ter nenhuma musiquinha que sirva de fundo pra... Sei lá, aí é gosto pessoal mesmo, né? Eu acho um pouco cansativo. Eu prefiro com a trilha de fundo, né? E essa trilha geralmente, né, acompanha o assunto, né? Por exemplo, se você for falar de um filme de terror ou de um assunto mais sério, né? Então a trilha vai acompanhando, né? Vai acompanhar mesmo o assunto de que você está falando. Então, se você está contando uma história emocionante, né? A trilha está acompanhando ali. E até dá um destaque a mais para sua história, para o que você quer contar, né? Para a mensagem que você quer passar. Então, os podcasts que não tem a trilha de fundo, eu particularmente me dá aquela preguicinha, sabe, de escutar. Então, outro ponto legal na hora da escolha da trilha é não usar músicas com direitos autorais, né? Tipo músicas que tocam em rádio, sei lá, de grandes artistas, do AC/DC, do Red Hot Chili Peppers. Então, se você usar uma música assim, você está sujeito a que seu podcast seja excluído de certas plataformas, né? Por exemplo, o YouTube, eu acredito que se você postar com essas trilhas de fundo, você pode ter problema, né? No SoundCloud, no Anchor eu não sei se tem esse problema, mas eu sei que no Spotify tem também. Então, se você usar essas trilhas com direitos autorais, você pode ter problema com o seu episódio, né? Ele pode ser tirado do ar, né? Então é melhor escolher trilhas que geralmente copyleft, né? Ou músicas livres para o uso. Eu particularmente uso da biblioteca de áudio do YouTube, né? Se você procurar lá YouTube Audio Library, você vai encontrar. Tem muitas opções, é dividido por gêneros, então fica bem fácil. E tem até efeitos sonoros lá, então você pode usar tudo que é livre. E você pode procurar também músicas copyleft ou músicas free to use. Então aí eles já vão te dar, no próprio YouTube ou no Google, já vão te dar esses resultados, né? Que se a música é livre para usar ou não. Muita música eletrônica também é livre para usar também. E se você tiver com muita dificuldade para editar, você pode contratar ou se você não tiver tempo para editar, né, você pode contratar um serviço de um editor. Existem grandes editores aí que são conhecidos, né, na podosfera, né, que é o Léo Lopes, o Caio Corraine, que é um dos meus prediletos, né? Você pode achar, é muito comum você achar esses editores nos grupos do Facebook, né? Lá o Podcasters Brasil, e lá tem um tópico lá separado só para os editores mostrarem seu serviço, né? Mostrarem como eles editam e deixando o contato deles. Então você pode, sei lá, entrar lá e pedir um orçamento, ver se tá dentro do que você pode pagar, né? Então, se você não conseguir editar ou não tem tempo e quer terceirizar isso, esses grupos do Facebook aí é uma boa pedida, né? Ou você vai direto nesses grandes nomes aí da edição, né? Que eu já falei aqui. Ou você pode usar também o app do Anchor, né? Igual eu já disse, que ele facilita muito esse processo aí, né? Ele já grava e ele te dá a opção de editar no próprio aplicativo, né? Isso facilita muito. Não vai ficar perfeito como um trabalho de um editor, né? Mas quebra um galho ali para você que está começando. E se você quer aprender mesmo a editar, tem muitos tutoriais, né? Eu indico aqui o Mundo Podcast, que lá tem vários tutoriais. Eles, sei lá, é dividido por tópico, né? Como gravar com tal microfone, ou sei lá, como gravar com tal programa, ou sei lá, como gravar pela internet, como editar o áudio. Então lá nesse site mundopodcast.com.br tem vários tutoriais. A maioria das suas dúvidas você consegue tirar lá. E recomendo também os grupos de Facebook de edição aí, os grupos de Facebook de podcasters, né? Que lá você tá com uma dúvida, você posta lá e o pessoal geralmente te ajuda, né?
ou em fóruns, né? Isso facilita muito o processo aí de aprendizagem. Vamos para o próximo passo agora, que é publicar seu episódio. Então, você já escolheu o assunto, já escolheu com quem você vai gravar, já gravou seu podcast, já editou, então é hora de publicar, né? Como geralmente é feito? Você tem um feed, que esse feed é o quê? É onde as pessoas vão... Da onde as pessoas vão pegar esse episódio, né? É tipo você se inscrever num canal do YouTube. Toda semana a pessoa posta o episódio lá no YouTube e você recebe o vídeo. Quando você abre a página lá, o vídeo aparece para você. Isso é a mesma coisa Isso é a mesma coisa com os podcasts. Só que você tem que ter um programa, né? Um agregador de podcasts que faz isso, que vai te dar essas notificações de quando os episódios são lançados, né? Então você pega, você se inscreve nesse feed, né? E como se fosse um canal, né? E você vai receber os episódios toda semana ou quando for publicado. Para montar esse feed, antigamente era muito mais complicado, vamos dizer assim. Porque você tinha que montar um site, depois você tinha que pagar a hospedagem, né, pra colocar esses episódios aí, né, e que não é um negócio muito barato e nem fácil de fazer, é tudo feito à mão, né, com códigos, então é bem complicado. Eu também achava complicado e foi por isso que eu fui procurar outras opções. A opção mais fácil que eu achei na época foi o SoundCloud. Então você subia os episódios lá no SoundCloud e de lá você redirecionava pro iTunes, né? Que é o feed mais conhecido, né? Mais utilizado aí pela galera. Então o SoundCloud, ele te dava o link e você colava lá no iTunes. Do iTunes, os outros agregadores já pegavam diretamente, faziam a distribuição. Então essa foi a forma mais fácil que eu achei na época. Só que o SoundCloud ele é pago, então tem uma certa quantidade de minutos que você pode subir lá e que depois disso eles te cobram uma mensalidade, né? E como eles estavam cobrando em dólares na época, ficou caro pra mim, né? Então eu decidi, não, ter que sair daqui, né? Tava inviável pra mim pagar sei lá quantos dólares na época, né? Hoje em dia o dólar tá ainda mais alto, mais caro. Então eu tive que procurar uma outra solução. E aí eu encontrei o Anchor, que pra mim é a plataforma ideal, né? Quando eu encontrei, assim, eu nem acreditei. Isso aqui não é um jabá do Anchor, diga-se de passagem. Poderia ser, mas não. E que quando eu encontrei, facilitou tudo, porque você só cria uma conta lá e é extremamente fácil. Tem lá onde você vai subir seu episódio, você coloca o arquivo lá, sobe e ele distribui automaticamente para todas as plataformas, né, que são as mais conhecidas, né? Então o próprio Anchor vai distribuir para diversas plataformas aí. Tem a dele, né, próprio Anchor, que você pode escutar no site deles, que é tudo organizado, tudo bonitinho. Tem um player legal, né? Aí ele distribui pro Apple Podcasts, pro Google Podcasts, pro Spotify, o Breaker, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e o Stitcher. Então ele vai cobrir aí a maioria da onde a galera usa, né, pra escutar os podcasts. Só não tem no Deezer, né, por enquanto, mas acredito que eles logo incorporem aí. Então você subiu o episódio lá no Anchor, ele vai automaticamente cuidar de tudo pra você. Lá no Anchor você pode até criar uma logo pro seu podcast. Então é bem fácil de usar. Você sobe o episódio lá e ele distribui para várias plataformas. Aí você não tem trabalho de ficar configurando o feed e essas coisas. Então é bem tranquilo. Bom, então é isso. Depois que você subiu o seu podcast lá, publicou, agora é a parte de divulgar, né? Agora depende de você divulgar esse trabalho que você está fazendo, né? Você pode divulgar com seus amigos, né? Manda lá no grupo do WhatsApp que você participa, manda nos grupos da família, publica no Facebook. É legal você ter uma página também no Facebook para divulgar, né? Ou no Twitter, Instagram, se você tiver contas nessas redes sociais para divulgar, né? Esse seu podcast fica bem mais fácil de fazer essa divulgação aí.
E esperar que o público goste, né, do que você tá fazendo. Mas isso aos poucos, né, você vai conquistando, né, esse público aí, Porque o podcast é um negócio de nicho, realmente, né? Tem aquela galera que gosta de, sei lá, de armaduras medievais do Japão, né? Então, logo o pessoal se encontra, né? Seu podcast é bom, o pessoal vai recomendar para as outras pessoas, né? Então, é só esperar que seu trabalho vai ser reconhecido. Bom, então eu acho que é isso, né? Eu te dei aí 4 passos de como fazer o seu podcast. Basicamente é isso, né? Por cima. Se você tá tendo muita dificuldade com algum desses passos, você pode mandar e-mail para mim, entrar em contato aqui pela página do Singularidade, pode mandar uma mensagem lá no Facebook, você pode mandar um e-mail no singularidadepodcast@gmail.com, que também eu vou tentar te ajudar aí, sem problemas algum, tá certo? Bom, então é isso, o episódio de hoje é isso. Eu vou convidar você para curtir a página lá no Facebook, né, que é o Singularidade Podcast, é só procurar lá que você acha tranquilamente. Para se inscrever no feed, né, se você está ouvindo só esse episódio, saiba que a gente tem mais episódios, né, então se inscreve aí que a gente está lançando episódios sempre. Tem também, você encontra lá os episódios no Spotify. Espero que vocês tenham gostado desse podcast tutorial aí que eu tive a ideia de fazer. E é isso, valeu, até qualquer hora, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Guilherme Barros.